Rádio O Correio de Deus. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa da Rádio O Correio de Deus. É bom estar aqui com vocês de novo, mais uma semana. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu considero fundamental e que sem ele nós não vamos conseguir fazer uma boa análise do que está acontecendo na semana, das notícias internacionais, das notícias do Brasil. Eu acho que o show de hoje vai ser uma preparação, talvez o show mais importante que nós vamos ter na rádio O Correio de Deus. Nós vamos falar hoje sobre gnosticismo. O que é esse gnosticismo? Até a palavra esquisita tem um G mudo, né? Em outras línguas o pessoal fala gnosticismo, né? Fala sem o G. Mas em português a gente tem o G mudo. Até eu vou falar com G mesmo, porque assim quem não conhece a palavra fica bem fixada. Gnosticismo. Certo? Por que o gnosticismo é importante, gente? Porque o gnosticismo é a religião do fim dos tempos. É a religião do anticristo, é a religião da nova ordem mundial. Né? Nós sabemos aí através da Bíblia que haverá uma adoração ao anticristo. Nós sabemos que ele vai exigir essa adoração através da marca da besta, através da situação onde ele estará ali sentando no trono do novo templo em Jerusalém. E para a gente chegar nessa situação, vocês imaginam, pensem um pouquinho aqui comigo. Quem gosta de político hoje? Absolutamente ninguém. Mesmo esse pessoal aí que tá hoje aí torcendo pro Aécio tirar a Dilma, na verdade eles estão torcendo porque eles não gostam da Dilma, né? E fazem muito bem, porque ela é uma comunista, uma marxista, anticristã. Mas de qualquer forma, não é porque você adora o Aécio. Nos Estados Unidos você pergunta para todo mundo, ninguém gosta do Obama. Você vai na Europa, ninguém gosta do presidente da França ou do presidente da Alemanha. As pessoas simplesmente suportam os políticos como um mal necessário. Então eu pergunto para vocês, meus caros, como que o mundo inteiro vai adorar esse homem, o homem do pecado, que é o anticristo? Então vai ser necessário uma grande mudança. Esse homem vai ter que ser de um político, porque ele é um político, ou será, alguém com uma característica muito diferente, uma característica divina, uma característica sobrenatural. E essa característica essas características vão ser criadas através do ensino do gnosticismo. O gnosticismo, se vocês forem na Wikipédia ou no dicionário, a primeira coisa que vocês vão ver é na verdade, uma heresia dentro da igreja cristã no segundo século depois de Cristo, uma coisa muito antiga. Mas eu vou dizer para vocês, esse não é o principal significado do gnosticismo, ok? Eu só estou dizendo aqui para vocês saberem que existe. Esse gnosticismo, basicamente, ele é a ideia que Deus e a criação são uma coisa só. Tá? A Bíblia fala claramente que Deus e a criação são coisas separadas. Deus já existia antes da criação, certo? Deus não precisa da criação. Ele fez a criação para o seu prazer criativo, certo? Ele tem o prazer de fazer essa coisa nova, de inventar e até de criar os seus seres, como anjos e os seres humanos, para sua glória. Para sua glória. É porque ele pode, porque ele tem esse poder maravilhoso e ele expressa esse poder e essa criatividade através da sua criação. Então, é essa visão de mundo
onde Deus é separado da criação, isso não quer dizer que ele não haja na criação. Tá? Porque quando a gente fala de um Deus que está longe da criação, que nunca interage com o mundo, nós estamos falando de uma outra doutrina que também é errada, chamada teísmo. Como se Deus tivesse feito um relógio, dado corda e jogado ele de lado e o relógio fica ali funcionando, mas Deus nem olha o que está acontecendo. Isso não existe também, não é assim que Deus age com o mundo. Ele age o tempo todo dentro das nossas vidas, dentro dos acontecimentos, dentro da história, e, portanto, o teísmo também é uma coisa errada. Mas, de qualquer forma, o gnosticismo ele diz isso, que Deus é o mesmo que a criação. Então, uma rocha é Deus, uma árvore é Deus. Vocês veem essa besteira sendo falada em tudo quanto é filme. Se vocês pegarem a televisão, ai, essa rocha, Deus está aqui dentro, só precisamos olhar. Isso é tudo mentira. Na verdade, esse conceito é muito forte dentro das religiões orientais, né, especialmente no budismo, onde você tem essa integração que o cristianismo rejeita. Deus está fora, ele é diferente da sua criação, apesar de estar ali atuando dentro dela o tempo todo, certo? Então esse é uma definição clássica do gnosticismo, provavelmente a que vocês vão achar se foram pesquisar assim, nos lugares mais básicos, ok? Mas não é bem isso que nós vamos falar. Nós vamos falar do gnosticismo mais moderno, que é muitíssimo mais perigoso e que está aí permeando a cultura, os filmes. Eu vou dar exemplos no final desse programa de vários filmes que simplesmente eles são assim, filmes de ganhar Oscar, filmes que estão em primeiro lugar na bilheteria quando eles saem, e eles são totalmente filmes para espalhar essa falsa religião. E vocês vão reconhecer e vão falar: puxa, mas Marcos, é verdade? Que droga é essa? É mesmo? Olha, eu vi esse filme e não percebi, e agora você vai perceber. Ok? Muito bem. Então nós temos assim, por exemplo, a questão do gnosticismo vindo, né, desde o Egito e desde a Babilônia, porque na verdade passou pelo Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus era um mágico muito famoso entre os ocultistas. Por quê? Geralmente o mágico famoso é aquele que deixa suas obras, deixa seus livros escritos para influenciar outros mágicos dentro das suas doutrinas demoníacas, ok? Então Hermes Trismegistus é um dos mais famosos que existe, talvez junto aí com Aleister Crowley, que é um inglês que se chamava Besta. Era uma besta mesmo. Feio pra caramba. E, bom, muito bem. Então, o que eles dizem? Tá? É uma doutrina meio maluca, meio não, completamente. mas vocês vão ver como ela está em todos os lugares. Basicamente, o que eles dizem é que existe um deus que eles chamam de pleroma, que é uma espécie assim de bolha cósmica. Sabe aquela bolha que, né, não tinha Jornada nas Estrelas, aquele seriado de TV que o Capitão Kirk chega com a nave e tem aquela nuvem brilhante, eles falam, oh, aquilo é um ser poderoso na galáxia. Aquela coisa meio uma ameba, assim, sem muita definição. Então essa é a ideia de Deus que eles têm. Eles chamam esse Deus de pleroma, essa ameba, essa bolha cósmica sem personalidade, ok? E aí eles dizem, olha, existe esse pleroma aí, que é Deus, que é completamente diferente do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é um Deus de personalidade, certo? Ele sente, ele pensa e ele tem uma personalidade, certo? O que faz sentido, porque se nós temos personalidade, quanto mais Deus, né? Nós vamos ser mais avançados do que Deus. Não faz o mínimo sentido o que eles pensam. Mas, de qualquer forma, eles dizem que tem esse pleroma, e esse pleroma ele estaria emitindo o tempo todo emanações.
Então essas emanações dele, que é uma coisa, é um tipo de ideia que tem muito a ver com a Cabala. A Cabala fala a mesma coisa. Não sei se vocês já viram aquela árvore da vida da Cabala, que é alguma coisa muito ocultista também. Então eles dizem assim, de lá só que eles não chamam de pleroma, eles chamam de Ein Sof. Então eles dizem assim que dessa bolha cósmica divina saem diversas características, né, para o mundo, que eles chamam da árvore da vida. Então, porque a Cabala é agnóstica. Tá? Então o que acontece? Essas emanações são como se fossem assim pequenos deuses, né? Que eles chamam também de arcons, né? Eles chamam. Existem diversas correntes, tá? Então às vezes você vai pegar um nome diferente, mas a ideia é essa. O importante é vocês saberem. Tem a bolha cósmica, saem aquelas emanações, né? Que eles acham que são pequenos deuses, né? Porque que fluíram, né? Desse Deus maior. E aí nós temos desses deuses é a deusa Sofia. Sofia significa sabedoria, mas não é a sabedoria como o cristão entende a sabedoria de Deus, tá? A sabedoria de Deus é uma característica de Deus. Uma característica de Deus, não é uma coisa separada, certo? Agora eles não, eles falam que é uma coisa separada, né? Essa Sofia. E é interessante que a maneira como eles colocam é mais ou menos. É quase como se você for pegar o candomblé, que eles falam que os orixás emanaram também no Deus superior, é mais ou menos a mesma coisa. Toda religião que coloca um intermediário entre a pessoa e Deus, pode esperar que a adoração vai ser para esse intermediário. Entendeu? Só serve para quebrar o caminho direto que Jesus deu para nós, para atingirmos a Deus. Né? E volta e meia, o que vai acontecer? Vai aparecer um espírito, vai aparecer uma mensagem, um espírito guia que vai dizer que é esse Deus menor, né? E vai acabar mandando na vida da pessoa. Isso se torna rapidamente algum tipo de espiritismo, algum tipo de adoração a esse intermediário ao invés de Deus Pai. Então nós temos, então vocês imaginam, está lá o universo cheio dessas emanações. Aí eles dizem, e aí também depende de qual das correntes, mas eles dizem que essa deusa Sofia, ela teve um sonho. Ela quis criar também. É uma loucura, gente. Aí de repente diz que desse sonho e dessa. Porque o pleroma não queria que ela criasse, mas ela criou, ela desobedeceu, pam, pam, pum, apareceu o universo. Quer dizer, a deusa Sofia, ela fez que nem criança pequena, desobedeceu o pai, deu um chilique, e desse chilique, meus amigos, é a religião do chilique. Aparece o universo inteiro, o universo material, porque antes eles estavam lá no universo espiritual, quer dizer, a ideia é essa. Mas como que a gente não vai rir de uma coisa dessa? E sabe, gente, os líderes do mundo, os grandes ocultistas, eles acreditam nisso, tá? Quem acredita em cabala, quem acredita nesse tipo de coisa, acredita nisso. Vocês lembram um livro que foi número 1 no mundo inteiro, que teve até aquele filme com Tom Hanks, né, do segredo de Da Vinci, o Código Da Vinci. Vocês lembram qual era o segredo no final do livro? Eu vou contar o final do livro, que é uma porcaria, eu não quero mesmo que vocês leiam. É a deusa Sofia. Ele chega no final do livro e todo o segredo é a tal da deusa Sofia, que é isso que nós estamos falando. Então é importante vocês verem que isso é um livro que foi o número 1 no mundo. O livro mais vendido de todo o mundo durante o tempo que ele estava ali. Era ele e o Harry Potter. Olha que beleza, que é também um livro de magia, para acostumar as crianças com o conceito de magia. E também motivar a curiosidade e a experimentação no ocultismo, levar as crianças para o ocultismo. Harry Potter, nunca deixe seus filhos ler essa porcaria, ok?
Então nós vemos ela criando o mundo, né? Puxa vida, ela criou o mundo. Então, o que acontece, gente, é que eles acreditam também que ao mesmo tempo que a Sofia criou o mundo, né, nós temos o nosso Deus, que é o Deus Jeová, certo? A nossa trindade na qual nós acreditamos. Eles dizem que ele também acabou sendo criado nessa criação sem querer da deusa Sofia. Então, pessoal, eles dizem que o Deus Jeová, nosso Deus sagrado, Santo Jeová, chama-se Demiurgo. Vocês vão ver essa palavra, Demiurgo. Então, esse Demiurgo é assim, na visão deles, um Deus meio maluco, meio cego, porque ele não sabe que existe lá o pleroma, o mundo espiritual. Então, ele acha que ele é o Deus do mundo, do universo todo. Então, vocês veem a mentira que o diabo já coloca, certo? Então eles colocam assim que acima do Deus Jeová existe uma coisa mais poderosa. Vocês entenderam? Que o Jeová ele não sabe que tem lá o pleroma, quer dizer, eles sabem. Eles sabem. Eles são tão inteligentes que eles sabem que existe tudo, mas Deus Jeová, que eles chamam de Demiurgo, não. Então, na verdade, eles dizem que esse Demiurgo tem diversos ajudantes que ele acaba criando que chamam-se Arcons. Arcons, esses Arcons, escreve geralmente com CH, A-R-C-H-O-N. São os ajudantes deles que servem para manter o ser humano escravizado. Porque esse Demiurgo, ele quer todo mundo adorando ele, sem conhecer a verdadeira luz, sem conhecer que existe o mundo espiritual, que existe a Sofia, que existe o pleroma, entendeu? Todo mundo ali abaixo da ditadura, ele é um ditador, né? E aí ele usa esses arcons para enganar as pessoas e as pessoas ficam lá como escravos, tipo escravozinhos realmente. É muito parecido também com aquela religião fundada por um satanista chamada Cientologia. Vocês sabiam que a Cientologia foi fundada por um satanista, o Hubbard? É verdade, um satanista. Ele cuidava do ramo americano, ele e uma pessoa um cientista chamado Jack Parson, do famoso OTO, Ordo Templi Orientis, que é ainda, uma sociedade satânica vinda da Inglaterra, e ele criou a Cientologia. A Cientologia. Então, todas essas religiões falsas, elas têm esse conceito, gente, que a gente está preso, que Deus é mau, que Deus está escondendo da gente tudo que é bom, todo conhecimento. O gnosticismo, gente, vem da palavra grega gnosis. Gnosis significa simplesmente conhecimento. E é isso que eles dizem, que a libertação do homem, a elevação do homem vem através do conhecimento dessa luz. Por isso que quando a pessoa entra dentro da maçonaria, perguntam para ela, o que você veio aqui buscar, irmão? Aí ele fala, o coitado que entrou lá nesse lugar de enganação, ele fala, eu vim buscar a luz. E aí, obviamente, essa luz que ele busca é a luz do gnosticismo, é a luz luciferiana, porque aí a gente vem para o lado onde o diabo coloca o dedo dele de forma mais evidente dentro dessa história toda. Porque se você vive dentro de um sistema onde você tem um Deus que quer esconder de você tudo que é bom, toda a verdade do universo, quer deixar você lá burro, ignorante, escravizado, quem é que traz para você a luz? É o Lúcifer. Porque o que quer dizer a palavra Lúcifer? É aquele que traz a luz. Então, na verdade, o conceito todo que o diabo quer colocar é isso. Deus é mau, Deus é ruim, né? O que o diabo falou para Eva? Que Deus estava escondendo o conhecimento dela. É a mesma mentira do Jardim do Éden.
quando o diabo fala para ela: olha, você não vai morrer. Você vai ter o conhecimento do que é o bem e o mal. E você vai virar uma deusa. Você não vai morrer. Ou seja, ele chama Deus de mentiroso, que Deus avisou muito bem que ela ia morrer. E como morreu, né? Ela morreu de idade. E no paraíso ninguém morria. E, e aí é a mesmíssima mentira que o diabo conta desde o começo dos tempos. Que é esse: olha, eu vou te trazer a luz. Se você seguir essa luz, você não vai morrer, mas você vai virar um Deus. Porque o que eles dizem? Se você aceitar essa luz da Sofia, Sofia nesse caso é igual a Lúcifer, você vai se desenvolver como um espírito e vai se abrir para todo esse mundo espiritual, vai conhecer quem é a Sofia, vai conhecer quem são as outras emanações, os outros deuses e até o pleroma. E você vai ficar assim um ser super desenvolvido, né? Na verdade vai acabar no inferno, mas essa é a mentira que ele conta. E as pessoas, porque elas têm um orgulho muito grande, elas se acham o máximo, não se olham no espelho, não tem espelho em casa, elas acham que realmente elas vão ser deuses. Elas vão ser deuses, é o que essa gente acha. É por isso que as pessoas entram dentro do ocultismo, as pessoas realmente sérias, que levam a coisa a sério, que estudam, eles acham que eles vão ser deuses. Entendeu? Então, esse gnosticismo é a base, gente, de todo o ocultismo, da cabala, da magia negra, da magia branca, de tudo que vocês imaginam. Entendeu? Porque vocês vejam bem que o único pecado que você tem dentro de um sistema desse é você não conhecer o mundo espiritual e não ser avançado. Vocês veem que eles não falam de pecado hora nenhuma? Na verdade, você é um coitadinho. Porque você não conhece esse mundo espiritual maravilhoso. Você é simplesmente um coitadinho, mas no momento que você acorda, né, como Buda, né, o Buda não senta embaixo de uma árvore, porque ele fica procurando lá a iluminação, não acha de jeito nenhum, tenta um monte de coisa diferente. E aí ele senta embaixo de uma árvore e pum! Cai uma fruta na cabeça dele. Não, ele foi iluminado. Assim, sem mais nem menos. Então é mais ou menos essa essa ideia de iluminação. De repente vem aquela luz de Lúcifer, né? E isso é um mito que está assim em todas as culturas do mundo. Se você pensar naquele Prometeu, aquele deus grego que traz a luz, traz o fogo para a humanidade, é a mesma coisa, né? Então ele rouba o fogo dos deuses e traz para a humanidade, é igual. Então é essa ideia, você transformar o Deus Santo, nosso Deus Jeová, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, em um Deus mau, um Deus ciumento, né? É uma blasfêmia. E aí ele diz, ó, você tem que se revoltar contra esse Deus, né? Ao contrário, o cristianismo fala, não, nós temos que nos arrepender, porque nós somos pecadores, e temos Jesus Cristo para nos dar um reconectar com Deus, né? Através do pagamento dos pecados, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas eles falam, não, você tem que ser iluminado, né? Então, infelizmente, gente, isso está totalmente disseminado na cultura, está disseminado nos livros, está disseminado aí nos filmes, certo? E aí como é que se faz para você se desenvolver, né? Obviamente é tendo uma experiência mística. Então, aí entra tudo que serve para você ser possuído por um espírito demoníaco. Meditação oriental, não é meditação do cristão, meditação do cristão é pensar, né? Você pensa de uma maneira ativa naquela passagem da Bíblia que você leu. É pensar, né? A meditação oriental não, é ao contrário do pensar, é esvaziar a cabeça para que entre um espírito em contato com você. Aí você tem transes, drogas de todos os tipos que são proibidas na Bíblia, que são chamadas de farmaqueia. Você tem todo tipo de
né, músicas, tambores, aquela coisa, tudo que te coloque dentro de um transe para que você receba a iluminação. Obviamente, a iluminação que eles dizem é um contato com o espírito demoníaco. Basicamente é isso. Né? Então o cara fica todo feliz que ele teve uma iluminação, quando na verdade ele está sendo possuído por encosto. Então é a revelação mística. Então vocês veem como o diabo, vejam como o diabo ele é sutil. Ele leva a pessoa a buscar a sua própria destruição. E aí, gente, como é que isso foi se desenvolvendo? Né? Você tinha sociedades secretas no tempo onde a igreja era muito forte, onde o cristianismo era mais forte do que hoje, em termos de políticos e da sociedade. Né? Hoje qualquer um fala mal do cristianismo, cospe na cruz, fazem o que eles querem. Né? E o governo ainda ajuda. Nós temos que nos livrar desse governo que nós temos hoje, hein, gente? Eu não sou nenhum fã do adversário da presidente, mas eu vou dizer, essa presidente, se ela ficar mais 4 anos no Brasil, ela destrói o Brasil. E eu não tenho vergonha de falar, não votem nela de jeito nenhum. Se você é cristão, você não pode votar nela. Ok? Mas vamos aqui voltar ao que importa. Então, o que acontece, gente? Existe uma pessoa chamada Alice Bailey. Alice Bailey, ela recebeu um livro, na verdade, ela era uma médium, né? E é de uma tal sociedade teosófica. Teosofia, basicamente, é a organização que transmite esses ensinamentos do gnosticismo, certo? Uma organização demoníaca com laços muito fortes com as Nações Unidas, infelizmente. Eles têm uma casa publicadora, uma editora que eles chamam Lucis Trust. Na verdade chamava Lucifer Trust. Aí estava muito na cara, eles mudaram o nome. E essa mulher, ela escreveu o seguinte, que esses segredos eram assim muito importantes e eles estavam reservados apenas por uma elite de mágicos e feiticeiros que se encontravam em segredo e ficavam lá falando da Sofia. Olha como a gente é esperto, a gente conhece a Sofia, o pleroma, né? E recebemos a luz de Lúcifer, tal, mas não podia falar para ninguém, né? Porque como é que você vai falar um negócio desse? Aí o povo todo ia falar, poxa, esses caras aí são tudo endemoniado, né? Que é o que eles são mesmo. Então aquilo tudo era bem escondidinho. E aí ela disse, não, olha, nós estamos chegando num ponto, isso é um demônio falando para ela, tá? O livro dela chama Externalização da Hierarquia. Foi escrito na primeira metade do século XX e, se eu não me engano, foi publicado na década de 50 de forma completa. Mas vários pedaços foram publicados antes, como artigos e coisas assim. Ela recebeu um demônio que chama Mestre DK, as letras DK. E esse demônio fazia ela escrever, psicografar, né? Aqui no Brasil o pessoal gosta muito desse negócio. Então esse demônio fazia ela psicografar essa ideia de que chegaria um tempo onde ou quando as pessoas estariam prontas para receber essas ideias todas. Como prontas? Eu te pergunto. Através dos filmes, das músicas, de toda uma propaganda que foi feita através do século XX, falando de ocultismo como se fosse uma coisa boa. Então você vê, hoje as crianças elas já são criadas desde cedo com Harry Potter. Elas querem ser Harry Potter. Pede para a mãe comprar a fantasia de mágico, pede para comprar varinha. Vocês sabem o que é uma varinha? Uma varinha simplesmente é um símbolo, é uma concentração dos poderes de uma árvore. E árvores eram vistas no paganismo como seres mágicos e moradas de espíritos. Né? Então você tinha, na Bíblia você tem algumas passagens onde os judeus são ordenados por Deus a cortar as árvores sagradas dos pagãos, porque eles ficavam ali do lado, em volta das árvores, né? Principalmente carvalho. Na Europa muito tem essa coisa com o carvalho, os druidas adoravam as árvores.
Então você pega aquela árvore, o que você acredita lá que é uma morada de demônios, e você faz uma varinha com ela. Então, de uma certa forma, você está dirigindo aqueles espíritos através daquela varinha. E as crianças comprando essa porcaria, certo? Então vocês veem que isso está em volta de nós o tempo todo. E é uma coisa horrível, né? Essa semana eu vi que o ator do Harry Potter, porque é sempre assim, começa bem inocente, ele é bonzinho, ele faz mágica, mas só mágica bonitinha. Pá. Aí vai passando o tempo, e nos outros filmes, na continuação, número 2, número 3, etc., ele vai ficando cada vez mais demoníaco. O último filme do Harry Potter é horrível, é um filme de horror. Não tem nada a ver com o primeiro. Que o primeiro era assim, um gancho para fisgar a criança pequena. O último, a criança já está fisgada, então você taca satanismo em cima da criança, que já é um jovem, já é um adolescente, já, né? E agora esse mesmo ator está fazendo um filme que chama Chifres, Horns, que ele é um demônio. Então, vocês veem como a coisa vai indo? Você pega a criança pequenininha e vai levando ela na magia, né? Nessa doutrina demoníaca, até ela tá vendo filme que o cara é um demônio e ela tá achando bonito. Entendeu? Então, por causa disso tudo, né, hoje nós vemos aí Lady Gaga, que é uma satanista, aquela... Como é o nome dela? Aquela Perry, qualquer coisa, que é também uma cantora famosa americana, que diz que vendeu a própria alma pro diabo. Ela cantava na igreja, hein? Vocês veem que as igrejas hoje não preparam as pessoas. Igreja não é clube, gente. Você quer um clube? Vai em outro lugar. Igreja não é clube. Não é turminha. Tá? Igreja é um lugar para a gente adorar a Deus e para a gente aprender a palavra e se fortalecer como verdadeiros soldados de Cristo, porque a batalha está dura aí fora. Tá? Então, nós temos, por causa de toda essa propaganda, uma população pronta para aceitar o gnosticismo. E esse demônio fala, olha, vai chegar essa hora onde nós vamos colocar para a população a nossa religião e eles vão achar bonito e vão aceitar. E é isso que está acontecendo hoje. Né? E você tem gente, por exemplo, que nem o príncipe Charles, lá da Inglaterra, ele, por exemplo, ele tem uma sociedade lá que chama Patronos do T- Academy, Academia T-. Tá? Então eles estão querendo fazer o seguinte agora, eles falam, olha, é o seguinte, todas as religiões, elas são bonitas, né? A igreja católica tem aquela missa, aquelas roupas bonitas, o budismo também, né? Tem toda aqueles rituais, e o protestante tem aquela música bonita, é tudo bonito, tudo lindo, né? Aqueles costumes que eles têm. Agora, tanto faz a religião que você for, porque no final, o que você vai mesmo lá é buscar o gnosticismo lá dentro. O gnosticismo está por trás de todas as religiões. Você vai lá para buscar a luz, entenderam? Então não tem mais Jesus Cristo que morreu na cruz, não tem nada disso. Entendeu? E tem muita gente que acredita nisso, viu? Isso chama-se filosofia perene. Tem o tal do filósofo, agora que os conservadores amam, ele é um seguidor dessa filosofia perene. Ele diz que ele é católico, mas na verdade ele era muçulmano. E ele, antes disso, era promotor das religiões hinduístas, trazia guru indiano para o Brasil. Por quê? Porque ele acha que por trás de qualquer religião você tem a luz. A luz, ele não vai falar que é luz, mas é a luz de Lúcifer. Vocês entenderam? E é assim que vai ter a religião única, a religião global do anticristo. Então você não vai ser obrigado a falar, olha, eu vou entrar na igreja do anticristo. Não, você vai ficar na tua própria igreja. Vocês entenderam? O budista vai continuar budista. O muçulmano continua muçulmano. Só que, assim, o cristão vai continuar cristão. Entre aspas. Só que, na verdade, não se fala mais de pecado, não se fala mais da cruz. Você vai só falar que você está lá cantando para Deus. Todo mundo fala que canta para Deus, que ama Deus. Pode perguntar para qualquer um, com exceção do satanista,
que é o mais honesto de todos, né? Porque ele fala que não gosta de Deus mesmo. Eles vão falar para você que eles amam a Deus, falar como budista, fala qualquer um aí, ele vai falar que sim. Só que ele não acredita na cruz de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. E Deus encarnado. Não é? Então, é isso que nós vamos ver cada vez mais. E toda essa gente, Gorbachev, Príncipe Charles, Ted Turner, aquele que é o dono da CNN, Bill Gates, o Bono, aquele cara do U2, né, que tem aquele movimento do coexist, né? Toda essa gente, eles estão juntos para avançar essa agenda do gnosticismo, certo? Para que as pessoas realmente acreditem cada vez mais nisso. E isso está em todo lugar, gente. Está na psicologia, o Carl Jung, se você for lá, tá sabe, na abertura das Olimpíadas, que é uma coisa horrorosa. Né? E aí você fala, mas Marcos, você está falando uma coisa muito assim, mas você está viajando, né? Que a pessoa fala. Não estou viajando, não. Está tá aí, na tua cara, no teu nariz, meu amigo. Se fosse uma cobra, te mordia. Porque vocês vejam, vocês já ouviram falar de um filme chamado Matrix? Matriz, o Matrix, né? Não tem aquele filme famoso que, na verdade, o cara, todo mundo é uma ilusão? Por que o mundo é uma ilusão? Você já pensou nisso? Por que eles falam isso? Porque eles dizem que, na verdade, o demiurgo, né, que é esse Deus que eles dizem que é falso, esconde o mundo verdadeiro espiritual de você, para você ficar burro. Por isso que o herói do Matrix, que é o Neo, é cheio de símbolos, cheio. Um dia nós podemos fazer um show, um programa só sobre isso. É cheio de símbolos gnósticos e religiosos esse filme. Né? Então eles falam, olha, aquele ator moreno, aquele ator negro fala para ele, né, escolhe qual das duas pílulas, a pílula azul ou a pílula vermelha, né? Se tomar a pílula certa, eu nunca sei qual que é, acho que é azul. Você vai abrir os seus olhos, que é para o mundo espiritual, e vai ver como é que funciona. Só que eles trocam uma coisa espiritual como se fossem as máquinas. Né? Mas, na verdade, essas máquinas todas é o tal do demiurgo, é o que eles dizem que é Deus, entendeu? Que Deus Jeová faz isso, entendeu? Deixa você na ignorância. E aí ele acorda, ou seja, ele se desenvolve, ele tem aquela iluminação gnóstica, por isso que ele fica super poderoso, entendeu? Esse negócio de ficar poderoso está muito ligado também, porque eles dizem assim, quando você tem a iluminação, você começa a ter poderes, que são essas porcarias desses poderes ridículos aí de viagem astral, né, de fazer magia, essa coisa toda, que é o que eles querem, porque isso dá poder, dá dinheiro, né, dá sucesso na vida durante um curto espaço de tempo para algumas pessoas, nem para todas. E depois te leva para o inferno. Mas isso eles não acreditam, né? Mas a gente sabe que é o que acontece. Então vocês vejam, o filme Matrix, gente, também foi o filme número 1. É um dos filmes com maior impacto. Então cuidado com vocês falam assim, nós vivemos na Matrix. Porque a matriz, né, eles dizem assim, quando você não entende alguma coisa, ou tem alguma coisa escondida, você fala, eu vivo na matriz. Você não vive na matriz. Cuidado com o que você está falando. Você está falando uma coisa gnóstica. Né? Porque o que você está falando, na verdade, é assim, esse mundo não é real. Esse mundo é real. Como que esse mundo não é real? Foi Deus que fez? Pô! Esse mundo é obviamente real. Você acha que não é real? Daqui eu vou dar uma martelada no seu dedão do pé para ver se não é real. Precisa ter uma paciência que eu vou dizer, viu, gente? E nós tivemos agora um filme novo chamado Lucy, onde a moça é a mesma coisa, ela tem uma iluminação, é com aquela moça bonita, aquela loirinha, Scarlett Johansson. Ela toma uma droga e aí ela começa a usar o cérebro todo, em vez de 10% do cérebro, que isso é uma mentira, aliás, ela começa a usar 100% do cérebro, aí ela fica super poderosa, tem domínio de todas as coisas. Mesma coisa.
iluminação gnóstica. E vocês perceberam que o nome dela é Lucy? O que é Lucy? É luz, Lúcifer. Entendeu? Ela recebeu a luz. É a mesma coisa, um filme que tem todo um fundo gnóstico. Aí você está lá vendo, torcendo por ela, né? Puxa, que legal, que legal. Aquilo ali, gente, é um filme religioso. O fundamento dele todo é religioso. Ou então você vê, por exemplo, por exemplo, como Limitless. Acho que aqui no Brasil é Sem Limite. Então, Sem Limite, aquele cara, mesma coisa. Ele era um mal fracassado, um bobão. É aquele ator que agora está muito na moda, o Bradley Cooper. O filme é bom até, o filme é bastante interessante. Aí ele toma aquela droga e ele começa a ficar tão inteligente, tão esperto, que ele vai assim tendo um sucesso atrás do outro, ganha dinheiro, fica milionário, começa a trabalhar no mercado financeiro, ganha um monte de dinheiro. Mesma coisa. Então todos eles falam o quê? Que Deus, né, que o Deus demiurgo, está, na verdade, atrapalhando você. Entendeu? Que você poderia ser assim um ser super desenvolvido, super inteligente, hiper esperto, mas, entendeu? Como você acredita na Bíblia, então você fica ali escravizado. Olha, eu já vi em filme essas coisas. Agora, eu nunca encontrei um cara desse que fosse tão inteligente. Então, vocês veem que é uma mentira enorme, né? Você acha que esses idiotas ocultistas são mais inteligentes que a gente? Lógico que não. Lógico que não, é só em filme isso. Mas é o que eles estão ensinando aí para a garotada. Muita gente acredita nisso, hein, gente? Eles acham hoje que a nova ordem mundial é só de gente que má, que não deixa a gente se desenvolver, sabe? Então não adianta nada você saber bastante sobre a nova ordem mundial, sobre Illuminati, e ir para o inferno. O que adianta? E isso é um perigo muito grande que existe hoje no mundo, tá? Principalmente aí por causa da internet, YouTube, o pessoal fica vendo um monte de besteira e não tem o fundamento e o estudo para analisar essas coisas. Bom, e não vamos esperar que as igrejas, do jeito que estão, vão ensinar isso, porque não vão mesmo, né? Não vão porque os pastores não sabem. Por isso que eu até espero você, pastor, eu realmente peço a Deus que, poxa, os pastores aí que têm um coração para Deus, que estão aí falando de Jesus, amparando as pessoas, meu amigo pastor, estuda isso, porque precisa avisar as pessoas. O seu trabalho, meu amigo pastor, líder de igreja, vai ser muito importante conforme a gente chega no final dos tempos. Você vai ter uma responsabilidade de estar mostrando para as pessoas o que está acontecendo. Porque senão a pessoa se perde. Se perde mesmo. Pior das hipóteses, a pessoa não era ainda salva, vai para o inferno. Melhor das hipóteses, vira um cristão totalmente sem poder, sem força, sem nada. Tá ok? Então, realmente, eu oro aí para que Deus ilumine aí os homens e mulheres que trabalham na obra e que realmente eles se tornem cada vez mais sábios em relação a esses assuntos. Tá ok? Então, gente, vocês falam, puxa, mas onde que tem isso, né? Esse gnosticismo maluco. Naquele filme Lego, vocês viram aquele filme Lego? Cheio de criancinha, né? Por exemplo, esse filme Lego, o boneco, eles usam, né, toda a história do Lego como uma ilustração para o gnosticismo. Né? Eles dizem assim, o bonequinho, ele percebe que ele vive no mundo de Lego, que não é o mundo real. Entendeu? Então ele fica super desenvolvido, ele fica um ser, ele consegue construir, o poder dele é construir as coisas de Lego super rápido, assim monta um avião, só com o poder da mente, entendeu? Então isso aí também é uma forma de acostumar as crianças com esse tipo de conceito. Então ele é o único que consegue ver que na verdade o Deus, que na verdade é a deusa Sofia, é o menininho que mexe com os Legos. Um menininho no mundo real, vocês entenderam? Mas ninguém acredita nele. Os Legos são todos bobinhos, eles seguem um manual de instrução
como aquele manual de instrução que vem dentro da caixa do Lego, que obviamente é uma ilustração, uma metáfora da Bíblia. Entenderam? Quer dizer, quem lê a Bíblia é bobo, fica ali no mundinho inferior, que nem um Lego, só construindo o que o manual de instrução manda construir e não todas as coisas maravilhosas que poderiam ser construídas se ele se liberasse. Vocês entenderam? Aí ele encontra um mágico, ele encontra uma menina, que é um Lego também, que chama Lucy. Igual a outra, Lucy, Lúcifer, Luz. Vocês entenderam? Isso sendo ensinado para criança, gente. Agora vocês acham que isso é sem querer? O cara que escreveu esse roteiro é um cara que conhece muito bem o gnosticismo. Não é qualquer um, não, que vai poder escrever um roteiro daqueles. Né? E depois, fazendo uma pesquisa, eu descobri que esse cara realmente é um judeu cabalista. O cara que é o chefe de produção do estúdio de cinema. Eu até escrevi um artigo sobre isso, eu mandei até para o César, e ele publicou no site Correio de Deus. Vocês entenderam como é que é a coisa? Então, você tem que ser inocente como uma pomba e sábio, esperto como uma serpente. Entendeu? Os seus motivos têm que ser inocentes, mas o seu radar, a sua análise tem que ser de uma serpente. Você tem que estar esperto, você tem que estar com o olho aberto, porque o diabo está em volta de todos nós com coisas extremamente sutis. Senão amanhã a tua igreja começa a ficar falando aí de unidade, aí você começa a ver no rádio lá o filósofo conservador católico lá, pseudo-católico, falando que é bonito a filosofia perennialista, mandando você ler livro do René Guénon. Não leiam um livro de René Guénon. René Guénon, que é um cara que ele acha que é um gênio maravilhoso, é um discípulo de um satanista chamado Pappus. Tá? E esse cara era um discípulo. Você acha que o cara era discípulo de um satanista? Vocês acham o que bom pode sair de um negócio desse? E o cara falando para todo mundo ler o raio do livro do René Guénon. Você é uma pessoa totalmente perdida. E um monte de cristão fala, ai, mas ele é tão inteligente, é o filósofo, é a maior mente do Brasil. O cara tem uma mente deteriorada. Ele é esperto, ele é inteligente, mas em termos espirituais ele está perdido. Vocês entenderam? Então, eu realmente espero que vocês continuem aí seguindo esse programa e pensem um pouquinho nessa história toda do gnosticismo. Nós vamos voltar a falar isso bastante, mesmo quando a gente estiver falando de notícias e estiver falando de outros assuntos, né, dentro desse programa, porque ele é um assunto vital. É um assunto que nós precisamos conhecer, porque ele é a base da religião da nova ordem mundial. Vocês perceberam? Vamos voltar agora para o começo do programa. Lembram que a gente falou que o gnosticismo é o que vai fazer todo mundo amar o anticristo? Por quê? Porque se você acredita no gnosticismo, que é uma religião, não é que nem o cristianismo, onde todo mundo é igual, todo mundo é pecador do mesmo jeito, né? E a gente vai para o céu pela graça de Deus. E o perdão, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Para que ninguém fique se gabando. Ninguém se gaba no cristianismo, eu sou melhor que você. Porque está todo mundo ali no mesmo barco. Eles não. Tem um que é mais desenvolvido, tem um que é menos, tem um que tem mais poderes, tem um que tem menos. Entendeu? E é sempre assim. Por que vocês acham que tem guru? Guru, por exemplo, quando você tem um guru numa religião oriental, é porque todo mundo acha que aquele cara é mais desenvolvido. Entendeu? Ele está já em outro nível. O espiritismo tem isso muito também. Né? Então são seres superiores, seres evoluídos. É totalmente diferente do cristianismo, onde todo mundo é a mesma coisa. Né? Então, o anticristo vai se colocar como o ser humano, ou o ser mais desenvolvido do universo. E aí ele vai fazer sinais, vai fazer maravilhas, vai sei lá o que, vai descer fogo do céu, vai sair um arco-íris da orelha dele,
alguma coisa assim, e o povão, ele é um ser desenvolvido, que maravilha, me ensine a ser como você. Vocês entenderam? Agora, para que isso aconteça, você precisa botar na cabeça das pessoas que é possível alguém ser mais desenvolvido que o outro, né? Então é por isso que eu digo, muito cuidado com isso. Mas se vocês continuarem aqui ouvindo o nosso programa, vocês vão ficar, se Deus quiser, cada vez mais espertos em relação a esses assuntos. Tá ok? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu realmente peço a Deus que lhes dê uma semana abençoada, uma semana de energia, que Deus os proteja, lhes dê alegria, ok? Para ver a maravilha que nós temos hoje, que Deus já nos dá. Não precisamos aí dessa falsa esperança de desenvolvimento, de Lúcifer, coisa nenhuma. Nós temos a luz do Senhor Jesus Cristo, nós temos aí um mundo maravilhoso, natureza, crianças, amigos, a Bíblia com sabedoria, tanta coisa boa, gente. A gente não precisa dessa porcaria, não. Certo? Aproveitem todas as coisas boas que Deus nos dá, tá bom? E se você não conhece Jesus Cristo, aceite Ele já. Vai ler a Bíblia, leia lá o Evangelho de João, conheça quem é esse Jesus Cristo aí que transforma vidas, que explica como o nosso universo funciona. Tá ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero vê-los provavelmente na semana que vem. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bye, bye.